E agora voltamos a fazer contato com o nosso estúdio em Campinas para falar mais de futebol. E aí, Fafá, ainda temos Ponte Preta, São Paulo e Corinthians para falar, é isso? Exatamente, Vanessa. Boa tarde para o pessoal que está chegando agora no VTV da gente. Segunda parte do Bloco Esportivo e sem perder tempo, vamos falar do Troféu do Interior. A Ponte Preta está participando, a primeira rodada, né, melhor de 3. Ponte Preta venceu a Ferroviária pelo placar de 2-0, craque Zenon. Quando na última rodada do Campeonato Paulista, foi 0-0 também Ponte Preta e Ferroviária aqui em Campinas e fora de casa venceu com algumas mudanças no time. O que acontece com a Macaca, Zenon? Pois é, Fabrício, a Macaca que está utilizando esse torneio, né, do interior para avaliar novos jogadores. E eu acho isso uma proposta muito interessante por parte da comissão técnica dirigida hoje pelo nosso grande Brigatti, João Brigatti, que é meu parceiro, né? E que está fazendo um bom trabalho. E ontem a Ponte foi lá na Fonte Luminosa e em 15 minutos definiu, liquidou a partida. Primeiro gol aos 12, né? Numa cobrança lá de pênalti do Yuri Coelho, fez 1-0. E depois, aos 15 minutos, né? Lucas Mineiro fez o segundo gol da Macaca, sacramentando essa bela vitória da Ponte contra a Ferroviária. E voltamos agora a falar do Campeonato Paulista da Série A1. O São Paulo, o tricolor paulista, foi lá no Anacleto Campanella, enfrentou o São Caetano e a primeira partida levou um revés na estreia de Diego Aguirre. 1 para o São Caetano e 0 para o São Paulo. Pois é, aí estamos acompanhando o gol do São Paulo. Mais uma vez, uma falha do sistema defensivo do São Paulo, que bateu cabeças e a bola acabou sobrando para o Chiquinho lá no segundo poste. Fez 1-0 e determinou essa vitória do São Caetano. São Paulo, que não teve um rendimento muito bom. Os jogadores, aqueles mais experientes, estavam completamente fora de posições. Principalmente Diego Souza, mais uma vez, colocando o cara para jogar de centroavante. O cara não é centroavante. O cara estava mais perdido do que cego em tiroteio. Essa que é a grande verdade. Então, o São Caetano, com um futebol bem mais elaborado taticamente, acabou vencendo a equipe do São Paulo. Existe a possibilidade de reversão? Claro que existe, porque o jogo agora será no Morumbi. Só que o São Paulo vai ter que mostrar um outro futebol para superar o São Caetano. Até uma perguntinha, o que o São Paulo então precisa fazer para poder conquistar, Zenon, reverter esse resultado, né? Conquistar a vaga? Jogar bola. É simples. A receita do futebol é simples, Fabrício. É colocar as peças nos seus devidos lugares e deixar que o jogador apresente todo o seu futebol. Não tem outra coisa, porque você não ensina futebol para um cara que tem 28, 30 anos, 31 anos, entendeu? Você não ensina mais futebol. O cara sabe aonde se posicionar para fazer alguma jogada para o seu time e também se posicionar para atuar defensivamente. Então o São Paulo tem que tratar disso. O Aguirre vai ter muito trabalho, assim como tinha Dorival Júnior, para arrumar esse time, para que esse time possa ter um bom rendimento. Zenon, é o seguinte, fiquei sabendo que o Aguirre está até acompanhando o VTV da gente. Aproveita esse momento e manda um recado para ele que o Diego Souza não é atacante. Mas manda esse recado. Todo mundo sabe disso, pô. Mas ele acabou de chegar, Zenon. Ô Fabrício, mas eles têm lá o Ricardo Rocha, eles têm lá o Raí, que são jogadores, que foram jogadores excepcionais. Tanto o Ricardo Rocha como o Raí. Oh, e o próprio Diego Souza também é culpado disso. Porque se sou eu bato de frente com o treinador. Ó, pode colocar outro, me deixa de fora, que eu vou brigar pela minha posição. Mas jogar fora da minha posição, jamais. Então, meu amigo, é só o Diego Souza entrar em entendimento com a comissão técnica. Tá aí então, né? A opinião forte e decisiva do craque Zenon aqui no VTV da gente. Falamos do São Paulo, que não conquistou um resultado positivo. Quem também perdeu na primeira partida das quartas de final foi o Corinthians, pelo placar de 3-2, jogando no Pacaembu, né? O mando do Bragantino. O Bragantino vendeu o mando, mas quem venceu foi o Braga, viu? Jogou muito mais bola que o Corinthians.
Bragantino veio com uma proposta de jogo que engoliu o Corinthians, essa que é a grande verdade. E outra coisa, o gol do Corinthians foi irregular. O gol marcado pelo Corinthians, aí estamos acompanhando o gol. Esse é o primeiro gol, né? Marcado pelo Matheus. Um escanteio. E aí o gol irregular do Corinthians, gol de Balbuena, quando o Romero fez uma carga, fez uma obstrução no goleiro Thiago do Bragantino. Que impediu de ir na bola. Lógico, isso é obstrução. Se você faz isso lá no meio-campo, o árbitro apita falta, porque você está obstruindo o jogador a passar. Então foi um gol irregular do Corinthians, que foi o gol de empate, né? E só que o Bragantino não se intimidou com isso. Foi para cima e depois, numa bela jogada do ataque do Bragantino, o Bragantino chega no seu segundo gol através do Vitinho, se eu não me engano, pegando um rebote do goleiro Cassius, né? E o Vitinho foi para a rede. O Corinthians não se encontrou na partida, essa que é a grande verdade. O Bragantino foi superior e mereceu a vitória. E a partida de volta acontece nesta quinta-feira na Arena Corinthians, né, com o mando do Timão. E até um detalhe importante, Jadson lesionado faz falta nesse time? Faz falta, lógico que faz. O Jadson é aquele que faz a leitura do jogo, é o cara que pensa, é o cara que articula jogadas. Então ontem o Corinthians se ressentiu, né, da falta do Jadson. E principalmente o jogador Rodriguinho, que ontem jogou, não fez absolutamente nada. Foi marcado e não conseguiu produzir o seu verdadeiro futebol. Se o Jadson está em campo, divide a responsabilidade de marcação. E aí é onde aparece Rodriguinho e aparece Jadson. E agora até uma informação para o torcedor corintiano, Balbuena e Romero, né, que vão disputar, né, partida amistosa pela seleção paraguaia, conseguiram um dia a mais na liberação, até porque o Corinthians, a partida de volta acontece nessa quinta-feira, então eles só vão viajar sexta-feira e estão à disposição do Carille. Vamos voltar a falar do Campeonato Paulista da Série A2, Zenon, porque temos cenas lamentáveis que aconteceram, pode até colocar na tela do telespectador da VTV essas cenas que aconteceram na partida entre União Agrícola Barbarense contra a equipe do Capivariano, duelo regional. O Capivariano goleou, ganhou, né, por 4-0, mas a cena, inclusive, na tela, são dirigentes das duas equipes que estão brigando por conta de ingressos. Antes da partida rolar, né, acontecendo essa briga, cenas lamentáveis de quem deveria dar o exemplo, né, que são os jogadores, os dirigentes de futebol, promovendo esse tipo de cena, Zenon. Um absurdo isso aí. Por isso que os torcedores, às vezes, entram em choque, porque aqueles que são responsáveis para dar bons exemplos, que é caso de diretoria, que é caso de jogadores dentro de campo, né, passarem bons exemplos para que não haja esse tipo de tumulto, né? Mas tá aí um absurdo, dirigentes brigando. Olha, a que ponto está chegando esse nosso futebol? Lamentável. Lamentável. E só corrigindo aqui, ô Fabrício, o nome do goleiro do Bragantino é Alex e não Thiago. Thiago é o goleiro de outro time, tá? Por isso que eu estou aqui. Não tem problema, Zé. Não, mas tem... São muitos nomes. Não, tem que retificar. Claro. É Alex, o nome do goleiro do Bragantino. Né, até agradecendo também o pessoal da Ícone TV, lá de Capivari, que cedeu essas imagens pra gente. Infelizmente, cenas lamentáveis, mas nós temos que retratar aqui pra você, nosso telespectador. E teve agora há pouco o sorteio da Copa do Brasil. Duas equipes da região participaram desse sorteio. Ponte Preta e Náutico e Atlético Paranaense contra o São Paulo. Ainda as datas dos jogos serão definidas, mas a primeira partida acontece em Campinas, com Ponte Preta e Náutico, e a primeira partida acontece lá no Paraná, Atlético Paranaense e São Paulo. Duelos complicados, Zenon. Duelos complicados, principalmente para o São Paulo, que vai enfrentar o Atlético Paranaense lá no estádio do Atlético, que é complicado demais essa partida do São Paulo. Embora o São Paulo está com todas as responsabilidades aí de buscar resultado positivo, viu, Fabrício? Porque o torcedor do São Paulo, olha, está muito desconfiado com esse time do São Paulo. Quanto à Ponte, eu acho que ela tem que fazer um bom resultado aqui em Campinas, para depois ir lá para Recife e aí fazer um jogo interessante, através de um resultado feito aqui em Campinas.
É isso aí, ponto final no nosso bloco esportivo aqui no VTV da gente. Voltamos na quinta-feira trazendo mais informações e gols da rodada para você que está acompanhando. Boa tarde, Zenon. Muito boa tarde, Fabrício. Boa tarde, a nossa Branca de Neve e a nossa Vanessa. E uma ótima semana para os nossos amigos da VTV. Até quinta, Vanessa. Valeu, meninos. Beijo para vocês até quinta-feira, viu? Boa tarde.